Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, prazer e satisfação mais uma vez aqui. Eu sou o irmão em Cristo, Antoniel Félix, juntamente com meu querido professor Moab dos Santos, a paz do Senhor, professor Moab. Estamos aqui em mais um podcast Ebedencentes, professor Moab. A paz do Senhor, presbítero Otoniel, muito feliz de estar aqui de volta, né? Mais uma oportunidade, mais um trimestre que o Senhor nos concede para estarmos estudando a palavra do Senhor, né? Muito feliz de estar revendo e que o Senhor nos abençoe, abençoe a diretoria da nossa igreja, né? O DENEC, que tem dedicado esforços para oferecer a melhor qualidade de ensino da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Isso. Este aqui que é o programa semanal, professor Moab, como sempre dizemos, né? É o programa semanal dos nossos queridos irmãos, Ebedencentes Podcast, uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso querido pastor Martim Alves da Silva, e como você mencionou, o Departamento de Educação Cristã, o DENEC, que tem a coordenação do pastor Reinaldo Odilo. Aqui, professor, em mais um trimestre adentramos, já estamos aqui na terceira lição do trimestre no terceiro trimestre de 2026. Tá aqui o tema principal, né? Tá aqui. Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Lições espirituais no livro de Juízes. Nós tivemos aí a primeira lição que falou sobre o livro de Juízes, quando cada um fazia o que era certo, parecia certo. A lição número 2 que você teve, que significa, traz o tema Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. E agora estamos na lição número 3, Clamor e Libertação, a liderança de Otniel. Professor Moab, é, o pessoal, antes de iniciarmos aqui, vamos lembrar, né, que é interessante os nossos queridos irmãos compartilhar a mensagem, este podcast com o conhecido, nos seus grupos da congregação, da igreja. Compartilhe, comente. Estamos aqui à sua disposição, porque fazemos aqui o melhor para o reino de Deus. É bom deixar essa mensagem, né? Para que as pessoas não se Isso. esqueçam de fazer isso, porque fazendo isso você está também ajudando a obra. Amém, professor? Amém. Vamos lá, né, professor? Nós estamos aqui com a lição número 3, Clamor e Libertação, a liderança de Otiniel. Nós temos três objetivos. Poderia citar, por favor? Amém. Entender o contexto e o propósito da opressão dos mesopotâmicos, né, sobre os israelitas, conhecer o perfil de Otniel, o primeiro juiz de Israel, e refletir sobre o poder capacitador do Espírito Santo. Isso, três objetivos que devem ser alcançados no dia do domingo, né? O texto principal vai estar em Juízes capítulo 3, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Resumo da nossa lição vai dizer: a liderança servidora e abnegada é uma marca da vida cristã. A lição também tem um texto bíblico no capítulo 3, versículos 5 ao 11 do livro de Juízes. Queridos irmãos, como nós estamos num novo trimestre, acredito que os nossos queridos, no início da lição, eles fizeram todo o contexto do livro de Juízes, né? Que é importante de fato fazer, lembrando que nós estamos aqui em um período em que antes de e eu acredito, professor Moab, que nesse domingo o nosso professor ele deveria também fazer mais uma vez o resumo e trazer à mente, porque isso fixa na mente das pessoas, justamente essas informações. Porque aqui nós estamos dizendo que os objetivos é para trazer esse contexto, propósito e a opressão ali dos mesopotâmicos, né? Ou seja, se eu trago um contexto, é importante situar onde está cada personagem nesse contexto, né? E assim eu conheço o perfil de Otniel, que seria o primeiro juiz de Israel, lembrando que juiz aqui não é a mesma, vamos dizer assim, é sinônimo de um juiz, um magistrado dos nossos dias, né? Aqui ele tem uma visão mais política e também militar, certo? Então, juiz aqui no sentido de julgar, porque ele julgava a nação, levava o povo ao conhecimento de Deus, seria mais nesse sentido mais amplo, não é no sentido moderno de magistrado que vai dar uma sentença tal, e, né? Não, não. Então, lembrando disso, aqui devemos também refletir sobre a capacitação do Espírito Santo, então é importante trazer esse contexto aqui, onde vai acender um momento, onde vai aparecer uns personagens que o texto bíblico vai trazer um personagem por nome de Cusã Risataim, que seria aqui chamado de rei da Mesopotâmia,
E no versículo de número 10 no capítulo 3 de Juízes, ele vai ser identificado como também rei da Síria. Só que Síria e Mesopotâmia aqui são sinônimos no contexto que estamos falando, certo? Porque o termo hebraico aqui seria, literalmente seria Arã, ou seja, os aramitas, arameus. Então, literalmente aqui seria nesse sentido. Porém, o significado aqui seria justamente mesopotâmico, né? Lembrando que é importante trazer à memória que nesse momento o nosso querido ele vai informar que durante 8 anos, longos 8 anos, né, os israelitas, inclusive o texto bíblico vai dizer, esteve na mão desse senhor e rei estrangeiro, é onde vai justamente suscitar a vontade do povo ser liberto. E por que isso vai acontecer? Então, trazer esse contexto é importante, né? Entender quem seria esse rei nesse contexto e por que os israelitas foram oprimidos, vamos assim dizer, né? Por 8 anos. Lembrar que nesse contexto, o livro dos Juízes, professor Moab, ele compreende aqui um período que vai aí entre o ano de 1380 a.C., né, logicamente, até o ano de 1050. Isso, o livro, os eventos, quero dizer assim, os eventos que estão acontecendo no livro dos Juízes, 1380, 1375. É claro que as datas aqui são aproximadas até o ano de 1050. E quando ele foi escrito, provavelmente dito, os eventos não estavam acontecendo e o pessoal estava escrevendo, não, né? O livro, ele foi escrito tradicionalmente, vamos chamar assim de o, o, o mais aceita, majoritariamente, né? Majoritariamente, na academia, inclusive, os historiadores tentam trazer a ideia e é mais aceito o termo de que ele foi escrito ali por volta ali de ano 1050. Depois de 1050, temos ali mais 1050, 1060, 1070, até o ano 1000. Ou seja, ele tem, vamos dizer assim, esse contexto após os eventos, né? O ano 1000, mais ou menos, foi quando ele foi escrito. Inclusive, a ideia de quando ele foi escrito vem também porque quando no capítulo de número, lá no último capítulo, o capítulo de número, deixa eu pegar aqui, o último capítulo do livro dos Juízes, ele vai dizer claramente, vai trazer um fato importante, porque ele vai identificar que naqueles dias não havia rei em Israel. Se ele diz que naqueles dias não havia rei em Israel, então, quando ele escreve, supõe-se que há rei em Israel, né? Então, partindo desse princípio aqui, ele está escrevendo em um tempo posterior, né? Juízes capítulo 17, versículo 6. E naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, partindo desse pressuposto, nós observamos que quando o escritor ele está escrevendo, ele já está em um período em que há rei em Israel. Porque qual seria o propósito, né? O propósito aqui era demonstrar que é melhor ter um rei, que seria aquele que estaria com o povo, e que seria aqueles que levaria e guiava o povo, o rei como um pastor da nação, certo? Então, lembrando que quando eu faço esse contexto, eu estou aqui, professor Moab, memorizando justamente o momento, certo? Até aqui nós temos um espaço de tempo, né, desde a morte de Josué até o período em que houve o período, vamos chamar aqui assim, monárquico, né? Porque o livro a história, os eventos não estão apenas no livro dos juízes. Você vai encontrar os eventos no livro também de 1 Samuel, ali até Samuel, nós temos também esse período aqui chamado de período do juiz de Israel. Apenas nós temos um livro em que há situações específicas para demonstrar como Deus livrou o povo de Israel, e o ponto principal aqui seria desobediência, rebeldia, rebelião, violência, ou seja, as pessoas quando deixam a Deus, nesse meio termo aí, né, sofrendo. Então, partindo desse ponto principal, professor Maba, aqui especial. E vou mostrar aqui um mapa para você trazer sua palavra introdutória nesse sentido, para que os irmãos entendam onde nós estamos situados, né? Eu vou aqui fazer uma apresentação para os irmãos entenderem aqui onde nós estamos situados nesse contexto, certo? Nesse contexto aqui onde nós estamos situados. Esse aqui, né, dinâmica de Canaã. Eu quero que os irmãos vejam isso aqui, professor. Veja só. Se você observar, nós temos aqui, ó, Girgazeus, Ferezeus, Eveus, Hititas, amorreu dividido aqui em 3 blocos, olha, certo? Og, rei de Baçã, né? Seom, amorreus aqui, Queneus, temos aqui a Filista, Jebuseus, ou seja, esses aqui são os povos que no capítulo de número, justamente, capítulo de número 3 de Juízes, no versículo de número, deixa eu pegar o versículo aqui, versículo de número 5 em diante, vai dizer que são os povos onde Israel estava.
E qual é o problema disso? O problema disso é que quando eles estavam diante deles, professor, havia uma situação específica que Deuteronômio, capítulo de número 18 e versículo 9 vai citar, nesse contexto, Deuteronômio 18 e 9 vai dizer assim: quando Deus, né, utilizando o profeta para que o povo entendesse como eles deveriam fazer, porque o povo estava se adentrando na terra, né? Como nós falamos, começa com Josué, sua morte, depois tem um prosseguimento. E no versículo 9 de Deuteronômio, vai dizer assim: o homem de Deus, quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem fará passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, tal, 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 tal. Aí ele vai dizendo no versículo 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Só que quando chegamos aí, justamente no capítulo 3 de Juízes, você vai observar que o contexto em que vai entrar esses juízes, em princípio aqui o Otniel, o versículo de número 5 vai dizendo: habitando, pois, os filhos de Israel, capítulo 3 versículo 5 nos meios dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas mulheres para si mulheres e deram os filhos deles às suas filhas, serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Meu professor, eles estavam justamente ao redor desses povos, olha. Aqui, professor, é importante nós trazermos essa menção, e aqui já estou bem prolongado, porque nós, nesse contexto inicial, precisamos dizer onde é que entra o Otniel e onde é que ele vai aparecer esse momento em que Deus ele vai suscitar esse rei, né? Ou isto é, esse juiz, para justamente livrar o povo de Israel e livrar de quê, né, professor Moab? Ok, meu pastor. Presbítero Otoniel, realmente, diante das suas palavras, é muito importante a questão introdutória para que haja o entendimento da lição. Então, dois pontos foram bem apresentados aqui. Primeiro ponto é a questão e a gente pode iniciar com a seguinte pergunta: se o povo de Israel sai do Egito com tantos milagres, com tantos sinais, o que é que faz com que o povo torne ou se entregue à idolatria? Porque quando Deus chama Abraão, Deus tira de um contexto idólatra, não é? Então, Isso. em Israel, quando o povo de Israel estava no Egito, Deus utiliza o líder Moisés e arranca o povo do Egito, liberta o povo. E o interessante é que quando termina o livro de Josué, o povo assume uma aliança diante de Deus, uma aliança de não mais seguir a outros deuses. Uma passagem bem conhecida, quando Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, a partir de agora, quem vão seguir. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós chegamos aqui no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Então, enquanto Josué estava vivo, né, Josué que foi o grande líder que conquistou, participou, liderou a conquista da terra de Canaã. Aí diz o versículo 7: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Então, durante o período de Josué, durante o tempo daquele povo, no contexto de Josué, não havia uma entrega à idolatria por parte do povo de Deus. Mas olha o que diz aqui no versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, todos eles faleceram, né? Todos morreram. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então aqui o texto está explicando a transição. Vem agora uma nova geração que não conhecia o Senhor, uma nova geração que não conhecia as obras do Senhor. E agora no versículo 11 diz: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Então, até esse momento, nós entendemos o que foi que aconteceu.
O que foi que fez com que o povo saísse de um contexto de adoração a Deus para a idolatria novamente? Então, nesse momento, Deus ele levanta, Deus ele permite que as adversidades venham sobre o povo, né? Para que o povo possa entender a necessidade, entender o problema onde eles estavam, entender a distância que estavam de Deus. E aí o povo começa a interceder, a pedir a Deus um livramento. Então, esse é o contexto da queda. O outro ponto que nós temos aqui é o contexto histórico referente ao que estava acontecendo naquela época. Em torno do ano 1400, 1300, né, antes de Cristo, os hititas, né, presbítero Otoniel, estavam fortalecidos. E naquela época, a Babilônia não era unificada como a gente entende hoje de um país unificado, né? Existia naquela época as cidades-estados, né? Aquelas divisões, cada região com seus líderes, seus governos, que em cenários de guerra se uniam para uma determinada batalha. Então, quando os hititas desciam e eles vinham lá da Ásia Menor, chegando já no Oriente Médio, o povo da Babilônia começaram a se sentir pressionados e descendo para Canaã. E aí vem a questão do rei da Babilônia querer dominar sobre o povo de Israel. E nesse contexto, o povo de Israel se sente oprimido e aí busca uma solução diante de Deus. E nesse contexto, ouvindo a oração do povo, Deus ele chega com providência e levanta um líder, levanta um homem que não era rei nessa época, porque nessa época não existia o rei, mas eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo, levantadas por Deus para dar livramento ao povo de Israel. Muito bem, muito bem. Como você disse, essa participação aí com relação aos hititas é interessante, porque foi a partir daí que de fato houve a expansão dos Mesopotâmios até esse rei vir a essa terra. Porque, como você disse, aqui é importante dizer, de Josué no capítulo de número 26, 23 e versículo de número 6, eu vou ler aqui, diz assim: Esforçai-vos, pois, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis. Era a ordem que o pessoal deveria ter. Josué estava por falecer, estava perto de ir embora, né? E o povo deveria estar preparado para adentrar a terra. Aí ele diz: esforçai-vos, né, para fazer conforme está escrito no livro da lei, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 7: para que não entreis a estas nações, ó, aí, ó, que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os rivais, nem a ele vos inclinareis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Ou seja, nós temos aqui justamente as advertências e qual seria e também com as consequências, né? Com as consequências do pessoal, caso eles houvessem a rebelião. Aí você fala num fato importante, que justamente quando nós trazemos aqui, Israel ainda não estava estabelecido por completo, né? Sob a liderança de Josué aí, Israel ele ocupou de forma geral Canaã. Porém, havia grandes áreas que permaneceram ali por serem conquistadas pelas tribos, né? Israel ali, professores, era apenas uma confederação de tribos. O que seria uma confederação, uma aliança política, militar, social, onde as nações, no caso aqui as tribos, ou aldeias autônomas, se uniam com o objetivo único de defesa, comércio, diplomacia, vai depender. Ou seja, era como se a tribo de Efraim está aqui, a tribo de Dan aqui, cada um tomava conta do seu, mas ainda não tinha uma unidade, uma unidade. Por isso, há comentaristas que dizem que, na verdade, quando o livro de Juízes é escrito, ele é escrito também com esse propósito de demonstrar que haveria de ter, era necessário uma unidade com Israel. E essa unidade haveria com o rei, viria com o rei, justamente para dar essa uniformidade da nação como uma, né? E nesse caso aqui, Israel fazia aqui o que era mal aos olhos do Senhor. De acordo com o Juízes 21, 25, né? Você vai ver que
era deliberadamente ele servia seus deuses. Ou seja, tudo isso significava o quê? Quebra de quê? Da aliança. Se estava acontecendo a quebra da aliança, est- ocorria o quê? Consequentemente, havia problemas, havia justamente a consequência da quebra. Se Deus disse que não deveria, aí é onde entra aqui justamente essa questão aí dos mesopotâmios, que o texto vai dizer. O povo de Israel sob a opressão mesopotâmica, né? Aí quem seriam esses mesopotâmicos? O texto aqui da lição, e nós vamos falar aqui sobre o que seria essa infidelidade. Infidelidade aqui de Israel seria justamente pelo fato deles deixarem de servir a Deus, né? Lembrando aqui, professor, que os mesopotâmios aqui, os mesopotâmicos aqui que o texto fala, lembrar que Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Seria ali o rio Tigres e Eufrates. Então, a terra que ficava nessa região. Terra entre rios ou região entre rios, na verdade, se refere a uma região específica, né? E hoje, onde ficaria hoje seria aquilo que nós chamamos de Iraque, né? O Iraque, correspondia ao Iraque ali. Então seria povos que habitavam naquela região. Não era só um povo, eram vários. Eram sumérios, acádios, amoritas, ou amorritas, né? Que seriam os amorreus, que nós chamamos hoje, né? Ali no texto que lemos agora, na imagem, na verdade, que lemos, assírios e caldeus. Esses povos são aqueles que nós chamamos de mesopotâmicos, certo? Lembrando aqui um fato importante aqui, só para a título de curiosidade, que quando nós falamos aqui de babilônios, onde é que entra os babilônios aí, né? Os babilônios é amorreus, a junção ali de amorreus e caldeus, certo? Os amoritas também, como alguns chamam, né? Então, quando nós falamos no primeiro Império Babilônio, nós estamos falando ali do pessoal dos amorreus ali, os amoritas, né? E os caldeus, posteriormente, seria aquele segundo Império Babilônico, para nós situarmos onde é que cada um entra, só a título de curiosidade. Porém, mas aqui a Escritura está dizendo, vai dizer que Deus vai usar justamente esse rei aqui, por nome de. Deixa eu ver o nome dele aqui. A lição vai trazer aqui. Deixa eu ver aqui para não me Usando perder. Risataim? Isso, isso. Ou seja, Kuzan Risataim. Quando a Escritura vai trazer aqui, lembrando que também aqui nós temos aqui o chamado Sidônios, né, professor? Sidônio, que entre os fenícios também, certo? Tudinho ali é o pessoal que estava justamente próximo ali do chamado Mediterrâneo, costa do Mediterrâneo. E é importante dizer isso aí, porque quando nós tratamos desse contexto onde é que entra tudo isso, há essa expansão hitita, como você falou ali, né? O império dominou na Ásia Menor ali, né? Houve essa expansão que você falou e forçou com que alguns povos, no caso, descessem mais ao sul, ou seja, para a região de Canaã. É onde aparece Cusã Risataim aí, no texto bíblico, né? Tanto é que esse termo Cusã Risataim aí, Cusã vem mais para Cuxa, como se fosse um ou então alguns traduzem também como negro, devido a o termo referir-se, né? Mas seria etíope Risataim como dupla maldade. A gente ria assim, porque era como se fosse assim um juízo mesmo. O nome do rei, ele estava trazendo justamente juízos, professor. Então, isso é importante dizer, porque quando esse rapaz aí aparece, o Kuzan Risataim, ele é chamado aqui de rei da Mesopotâmia, mas não que ele fosse rei de toda aquela região da Mesopotâmia. Aqui é em referência apenas que ele fazia parte desses povos. Então, é bom deixar isso claro para que não haja dúvida quanto a isso, né? Então, é onde ele vai aparecer, é onde ele vai se estabelecer e é onde ele vai fazer com que, como ele desce, né, por causa justamente dos hititas, ele desce até Canaã, então ele faz com que justamente a nação de Israel seja tributária a ele, né? Exatamente. E aí a gente vê, pastor Daniel, a importância da liderança, né? Nós vamos observar durante o livro de Juízes como faz falta uma liderança para um povo, né? Você vê que quando não há uma liderança, o povo sempre desanda. Cada um começa a fazer o que acha certo, entende cada um entende sem direcionamento, o povo perde o rumo. E sempre que perdem o rumo, nós encontramos no livro de Juízes, eles clamando ao Senhor. E o clamor ao Senhor faz com que o povo volte à unidade. É interessante isso. Então, a aflição leva o povo à unidade. E quando eles voltam à unidade e clamam ao Senhor, Deus levanta a liderança. Então, assim como os outros povos, quando queriam atacar ou vencer numa batalha, se uniam, o povo de Israel também se unia nas aflições e clamava a Deus. E quando clamava a Deus, Deus levantava uma liderança. E aos poucos, o povo de Israel estava aprendendo, né,
a servir a Deus, a obedecer a Deus através de uma liderança que o próprio Deus levantava, né? Então, nós temos aqui o exemplo de Otoniel, de alguém que, em um contexto militar, né, em um contexto de batalha, Deus levanta como alguém para enfrentar, né? Não foi Otoniel, né? Não foi uma pessoa assim que não tinha batalhas. Ele foi alguém levantado por Deus para enfrentar inimigos e como o irmão disse bem, o nome trazia uma mensagem de dupla maldade. Então, um nome como esse já dá para chegar a uma conclusão de que não foi uma batalha tão simples de se vencer. E é tanto que na Mesopotâmia, a estrutura militar ela vem se fortalecendo no decorrer do tempo. É tanto que quando a gente vai lendo os livros da Bíblia, nós começamos a perceber que a Mesopotâmia vai sendo fortalecida, e aí de lá nós temos o quê? A Babilônia, né? Então, é importante a gente entender que Deus levantava líderes para defender o seu povo. Isso, professor. Porque o livro e a lição de hoje, ela vai justamente colocar Otoniel, como você falou aí, ou algumas versões trazem Otoniel, né? Porque o termo, ele não tem muita, assim, diferença, né? Seria o meu caso, né? Otoniel, né? Que significa força de Deus. Alguns traduzem como leão de Deus. E a lição, ela, no capítulo 3 versículo 10 ela é específica para demonstrar como é que Otniel livra a nação de Israel de Cusã-Risataim. Quando não livra, né? Esse rei. Essa seção aqui, ela está apontando, engraçado que ela repete aqui, capítulo 2 dos versículos 11 até o versículo 14. Por que ela faz uma repetição? Porque vai lembrar dos pecados dos israelitas, né? Quando os israelitas pecaram. Aí Deus vai conceder o controle durante todo esse período aí, e durante 8 anos o pessoal está o quê? Justamente na bênção, devido justamente a esse momento e intervenção divina. O versículo 7 no capítulo 3 vai dizer, inclusive está na lição, né? Vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarotes. Ou seja, o motivo de Deus permitir com que esse rei viesse sobre Israel e subjugasse-os era devido justamente a esse pecado. Baalins, Astarote, algumas versões vocês vai ver poste ídolos, né? Que seria da deusa Azerá. Ou seja, Baal aqui era o chamado mais poderoso deus dos cananeus. Acera, popularmente chamando entre aspas, né? Seria ali a consorte, né? Entre os cananeus ali ela era consorte de um outro deus chamado de El. Para você ver como o povo estava sendo levado. E o problema disso tudo é que no mapa que nós mostramos, mostra cada nação, e Israel no meio e sendo levado justamente às práticas daquelas nações. Então o pessoal desobedece à ordem que justamente quando adentrasse na terra, eles deveriam justamente fazer uma limpeza de toda essa maldade, né, que não foi feito. Aí o pessoal estava entre eles, consequentemente fazia com que eles fossem levados a esse erro, a idolatria terrível, onde entra justamente o problema de Israel. Sempre foi esse. É isso que a nossa lição está querendo trazer. Por causa dessa desobediência, vem o problema, certo? Aí é onde entra este homem chamado como primeiro juiz de Israel, professor. Exatamente. E um detalhe que eu queria trazer, olhando o versículo 10 do capítulo 2, quando diz que outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, quando fala Hum, dessa outra geração que não conhecia o Senhor, não significa dizer que 100% das pessoas não conheciam o Senhor. Está falando que de uma forma macro, de uma forma geral, de uma forma, olhando para a maioria, havia um distanciamento. Mas nós encontramos aqui a figura da pessoa do Otniel, né, que tinha é, 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 referência, né? O Caleb foi uma referência para Otoniel. Então, em meio a um contexto onde se perde as referências, Deus isso, usa aquela pessoa que ainda tem um referencial, né? Então, Deus usou alguém que estava distante do contexto do normal, né? E é um ponto interessante a observar. Então, por mais que, de uma forma macro, a sociedade tenha se distanciado de Deus, Deus ainda levanta e usa
aquela pessoa que não aderiu à Isso, normalidade, à nova normalidade. É o que acontece aqui. Enquanto o povo desanda de uma forma macro, nós temos uma pessoa, que é o Otoniel, que ele ainda tem a referência do Caleb, né? Aquele Caleb que disse: Eu tenho 85 anos, mas ainda continuo com o mesmo vigor para conquistar a terra que Deus prometeu. Então, coisa linda. esse Otoniel, e o interessante é que a firmeza de Caleb, ela inspirou de alguma forma, ela motivou, ela influenciou, ela ensinou, né, a Otoniel. Justamente, e o ponto principal aqui é justamente esse exemplo, né? Este exemplo, porque é, segundo pesquisadores, dizem que na verdade Caleb e sua família, inclusive Otniel Aix, que já nasceu ali no período já entre os israelitas, mas eles não eram israelitas propriamente dito, né? Não eram israelitas. Porque os termos sempre dizem que eles eram queneu, quenezeu, tal, ou seja, e existe essa dúvida eles foram atribuídos à tribo de Judá, foram incorporados, por assim dizer, à tribo de Judá, ou seja, e mesmo se realmente foi dessa forma, né? Porque nós não temos tantas informações, mas é o que parece é isso, eles são incorporados, não eram israelitas propriamente dito, eles saíram lá com o pessoal do Egito e eles aderiram de tal forma, não só o Deus de Israel, como também as características daquilo que Deus tinha para o povo de Israel, que se viram de exemplo. E às vezes, o exemplo de quem está dentro não é tanto de quem vem de fora, né? Vem e entra na comunidade. Então, lembrando que sobre isso, justamente, ele seria como um exemplo. Aí Deus o levanta para ser o primeiro libertador de Israel. Juiz aqui é nesse sentido de libertador. Então, professor, esse juiz, apesar de ser libertador, apesar de ter essa força, nossa lição aqui trata também de que há uma capacitação do Espírito Santo, né? Pelo próprio Espírito de Deus, caso contrário, isso não acontecia. Então, aqui a gente tem que ver que existem capacitações naturais no ser humano, e, ok, tudo bem, só que há também aquilo que chamamos de dons naturais, né? Mas há também dons espirituais. Como nós estamos em um mundo em um reino que é espiritual, há necessidade do preparo no reino espiritual, porque nós não precisamos da capacitação sobrenatural do Espírito Santo hoje e desse poder do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos e não chegamos, na verdade, a lugar algum. Verdade. E com a presença de Deus, com a ação do Espírito Santo, o problema ele foi dissolvido e tudo se tornou mais simples. É muito belo ler aqui em Juízes capítulo 3 versículo 10 que diz assim: E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Veja que o julgar de Otoniel não foi um julgar com mérito próprio. Ele tinha suas qualidades, ele tinha suas habilidades, mas para enfrentar aquele desafio, ele precisava da presença do Espírito Santo. E o interessante é que a sequência do texto é muito clara. Em primeiro lugar, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Segundo, julgou a Israel. Terceiro, saiu a peleja. E quarto, o Senhor entregou na sua mão a Cusã Risataim, né? O Cusã Risataim, exatamente, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra. Então, para que ele conseguisse sair a peleja e prevalecer, Deus entrega o inimigo nas mãos de Otoniel. Então, a vitória, a conquista, o êxito dessa batalha só foi possível porque o Espírito de Deus veio sobre ele. E é isso que o texto nos ensina. Nos ensina que não importa o desafio, se é um desafio que vem contra aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, esse desafio ele é dissolvido, porque Deus é Deus que capacita, Deus é Deus que entrega o inimigo nas. Muito bem, porque nesse contexto aí de pelejas e de estabelecimento, não só do povo de Israel, mas também como outros povos que haviam ali ao redor, o ataque deste rei, ele é um exemplo justamente para que o povo, é como se fosse assim, se esqueceram de Deus, então Deus permite que o mal venha realmente. Há o Império Hitita, como nós falamos aqui no início aqui, em outro momento,
se expandindo, certo? Essa expansão força os povos da região migrar ali para o sul, invadindo as regiões de Canaã, e Moabe também, aquela região ali, né? E no final das contas, a gente tem conflito entre mesopotâmios, povos locais, e esse rei aparece justamente porque ele vem e domina. Ou seja, e esse domínio faz com que o povo realmente sofra um pouquinho, né? Aí eles lembram, né, que existe um Deus. Aí quando eles clamam, aí a misericórdia, e aqui no livro, o importante lembrar é que o livro mostra a misericórdia de Deus para com o povo, né? Porque quando nós estudamos a Bíblia, bota uma coisa em sua mente. Existem textos que são descritivos e textos que são normativos, certo? Um texto descritivo, ele mostra, ele descreve um evento. Significa dizer que tudo que aconteceu ali tem que ser seguido, não. Exemplo, é obrigatório o povo surgir juízes para libertar a igreja, por exemplo, de algum problema? Não, não, não. Existem textos normativos que justamente são leis que o Senhor Deus concede, determina que assim nós devemos cumprir, mas os descritivos vai demonstrar um evento que vai servir de exemplo para nós. Tanto é que se você for pegar os próprios homens de Deus aí, como os juízes que nós vamos estudar, a maioria deles não andaram na linha como deveriam andar, não. Apesar de ter sido usado, alguns até entraram como os heróis da fé, mas você vai ver que muitos deles não entraram, não andaram realmente na linha, como vamos chamar assim, né? Como a Bíblia determina que assim fosse, porque muitos erraram. O exemplo de Sansão aí você vê. Ou seja, se você pegar no final das contas, a história está escrita para nós levarmos como exemplo para nossa vida, certo? Isso aí tem que ser dito para que não haja assim tá escrito dessa forma, então tem que cumprir, a gente tem que cumprir daquela forma, do jeito que o livro do juízo determinou, que o povo expulsou situação, porque o momento era um momento difícil, um momento difícil. A própria arqueologia vai demonstrar que os cananeus ali eram povos violentos demais até, certo? Violência, era prostituição, só coisa ruim. E Deus justamente levanta o povo de Israel para ser exemplo naquele meio. E eles estavam que justamente cedendo, né? Não estava sendo exemplo, né? É onde entra o problema da liderança. E a mensagem é essa. O líder, como nossa lição diz aqui, vou até ler aqui, ela vai dizer assim, falando sobre o líder, ela diz assim que o líder, deixa eu pegar aqui, Otniel foi líder antes de ter um cargo. Antes de ser designado como juiz em Israel, ele já havia exercido sua liderança no meio do povo. Ou seja, a liderança, ela não é. Você não se torna um líder porque você fez um curso, não. Você existe no reino de Deus, é assim, tem a vocação para o cargo. O cargo é a consequência da vida da pessoa, né, que vai precisar, mas ele não precisa de um cargo para ser líder. Então isso tem que ser colocado na cabeça, e como a nossa lição termina, e a gente está chegando ao fim, a capacitação do Espírito Santo, e ele fala aqui a respeito do batismo com o Espírito Santo, professor Moab, como uma experiência que toda a igreja do Novo Testamento deveria ter. É verdade. E o nosso desejo, né, é que esse trimestre estimule os jovens a serem cheios do Espírito Santo, né? Isso. Entenderem que a presença do Espírito Santo é necessária para a sua rotina diária, para os seus desafios diários. Veja que a situação aqui é uma situação que o povo estava vivendo em seu contexto diário de vida, Uhum. né? E um outro ponto que eu queria trazer aqui também é que esses inimigos, eles não atacam Israel porque as mãos de Deus estão protegendo Israel. Então, É, as mãos exato. de Deus estão sobre Israel, se Deus tira as mãos, eles atacam. Então, a paz que o povo de Israel tem é porque as mãos do Senhor estão sobre o povo. Então, quando o povo se rebela contra Deus, que Deus afasta um pouquinho as mãos, os inimigos chegam. E quando ele clama, Deus traz livramento. Não é que Uhum. Deus tenha prazer em maltratar seu povo, castigar seu povo. É que quando o povo se afasta de Deus, perde a proteção de Deus, perde a presença de Deus. E o interessante é que, em meio a um contexto de um povo que havia abandonado o Senhor, o Espírito do Senhor vem, é o que o texto diz aqui, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então, por mais que na maioria o Espírito do Senhor não esteja presente, mas o Espírito de Deus vem diante daquele que enxerga a necessidade do Espírito Santo em sua vida.
Amém. É o contexto natural das coisas, né? A desobediência, e Deus havia dito lá a Moisés, Deuteronômio, que acabamos de ler, que a desobediência traria justamente esses problemas, né? Então, eles deveriam estar unidos para evitar o que a lição aqui vai dizer, né? A apostasia. Apostasia é alguém continua no ambiente religioso, É, se achando que está nos caminhos, mas a sua vida, a sua prática, a sua mente está tão cauterizada que ele acha que está fazendo o correto e, na verdade, ele está levando outras pessoas para o erro e acha que está no caminho correto, né? Então, vamos orar a Deus para evitar esse tipo de problema, né? Receba o batismo no Espírito Santo com início de falar novas línguas, dons espirituais está aí disponível para a igreja, certo? Estuda as Escrituras e estamos aqui agradecendo para o professor Moab, no nome de Jesus. Agradeço a amém. oportunidade. Deus abençoe sua vida. Considerações finais? Amém. Quero fazer desse momento uma oração, né? Que Deus Uhum. nos ajude a enxergar a necessidade do Espírito Santo de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar mais perto de Deus a cada momento e que as pessoas também encontrem a Cristo através de nossas vidas. Então, Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós e te damos graça no nome de Jesus. Amém.